Começa agora o SecCast, o podcast do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir. Este é o primeiro podcast do Sindicato dos Empregados no Comércio de Criciúma e Região, e nós trazemos hoje a nossa querida presidente Juliana Matias e o nosso querido diretor Marcelo. Então, sejam bem-vindos e acho que a gente já pode iniciar, né? Uma conversa descontraída. Ju, se acalme, vai dar tudo certo. É o primeiro, né, Tati? Sim, mas você fala para milhares de trabalhadores, de comerciários, e a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Mas eu vou apresentar também, esse é o Eduardo Tossilo, advogado também do sindicato, responsável por diversas negociações coletivas, aqui em Criciúma e em outras também. E eu sou a Tatiana, esposa, advogada e sócia do Eduardo, e também, né, advogada aí para vocês. Então, vamos iniciar, pessoal? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como disse a nossa querida Tati. A gente está aqui hoje começando o primeiro podcast dos sindicatos comerciários. Aqui a gente vai tentar trazer um pouquinho esclarecer as dúvidas que todo comerciário tem, as dúvidas que mais batem a nossa porta todos os dias. Então, a gente pretende sanar um pouco desses questionamentos que todos os dias chegam até nós. Por isso que eu convidei aqui o doutor Eduardo, a doutora Tatiana, o nosso tesoureiro Marcelo, para que juntos a gente consiga fazer algo diferente para vocês e levar essa informação de maneira melhor para o comerciário. Eu sou o Marcelo, hoje eu estou diretor financeiro do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região, e é um agradecimento, né, e uma oportunidade também da gente estar justamente dialogando de uma forma hoje tão tradicional nas nossas mídias, que é as redes sociais. Espero aqui a gente poder trazer um pouquinho mais do nosso dia a dia, de mostrar o que é o sindicato, justamente aos trabalhadores principalmente, e a sociedade também em si, né? E a gente conseguir diversificar um pouquinho esse, às vezes, mal olhado que tem o sindicato, ou pré-julgamento que eles justamente fazem do sindicato. Acredito que a Juliana, né, tem capacidade para isso, e a gente vai conseguir fazer aqui um bate-papo bem bacana para todos. Que bom. Legal. Queria parabenizar vocês pela iniciativa, né, pela vitória de estar à frente dessa categoria tão importante. E espero que esse podcast, não só de vocês, se estenda a outros sindicatos, né? Porque a gente às vezes responsabiliza o trabalhador pela falta de consciência, de conhecimento sobre questões legais, trabalhistas, sobre os próprios direitos, e às vezes a gente não se coloca na condição de também culpado e responsável desse trabalhador não ter esse conhecimento. Cabe a nós, cabe a vocês, como sindicatos, como pessoas atuantes na área do direito, de defesa dos trabalhadores, levar esse conhecimento para eles. Então, parabenizo vocês pela iniciativa, espero que outros sindicatos também adiram a essa questão de podcast, que hoje em dia é tudo pela internet, coisa rápida, né? Então, esperamos fazer um bate-papo aqui bem produtivo. Modernizar, né? Vamos modernizar aí esses sindicatos. Falando em modernizar, desculpa, te cortei, mas assim, falando em modernizar, eu vejo que vocês são muito jovens, né? Para essa tarefa. Não digo que muito jovens para a tarefa, mas assim, no próprio meio sindical, nós estamos vivendo um mundo sindical que tem, assim, diretores mais velhos, pessoas que estão ali há muito tempo, e eu queria saber como é que vocês chegaram aqui tão jovens. Vocês poderiam passar para a gente, assim, um pouquinho disso? Como que foi? Então, vou falar um pouquinho aqui, depois eu vou passar para o Marcelo, que ele domina esse assunto de como a gente chegou, porque foi ele que estava ali do meu lado todos os dias, né? Claro que a gente conta muito com o apoio da família, dos amigos todos, mas era ele que estava ali todos os dias aguentando. Nós passamos por uma eleição ali no sindicato, nós montamos a nossa chapa, né? E a nossa chapa era composta na época por 22 diretores, né? Hoje, na verdade, não é mais a chapa, são sim os dirigentes sindicais. 22 pessoas, todas elas trabalhadoras da categoria, inclusive eu e o Marcelo, né? Eu
Tenho 36 anos e eu tô no comércio agora em setembro, faz 20 anos. Não é fácil, né, tá à frente do sindicato, mas se fosse fácil também a gente não ia querer, né? Se é fácil a gente deixa passar, deixa pro próximo. Todos os dias é um desafio estar ali dentro, as dúvidas nos chegam cada vez mais difícil de esclarecer e nós, como a Tati disse, nós somos jovens, né? Nós estamos começando agora. A gente conta muito, né, com o entendimento de cada trabalhador que nos procura hoje, para que, quando tem uma dúvida que eu também não sei, eu vou atrás do que já ligo correndinho, Tati, Eduardo, doutor Gilvan, que é nosso outro advogado, me ajuda aqui, Murilo, quem é que vai ajudar? Mas a gente sempre está tentando esclarecer da melhor maneira possível, porque também não adianta eu estar passando uma informação errônea, né, para o trabalhador. Eu acho que o nosso trabalho é passar algo para ele que seja certeiro, né, de certeza, porque o trabalhador, ele nos ouve e ele passa essa informação para frente. Então, é para isso que a gente está lá. É difícil, como eu falei, porque nós somos jovens, enquanto nós temos colegas aí brilhantes no movimento sindical, que estão há muitos anos, né, e eles dão aula pra gente, né, Marcelo? Serve de inspiração, às vezes, muitos, né? Inspiração, e é uma aula. Cada café da tarde é uma aula que a gente tem. Ah, que legal. Eu só ia fazer uma observação. Vocês nos inspiram. Nós precisamos de dirigentes sindicais jovens com essa gana, com essa vontade de lutar pelo trabalhador. Então, para mim, vocês são inspiração. Eu queria pegar um leque, justamente da fala da Ju, e que a gente é jovem, né, dentro do movimento sindical. Mas e vou dizer por mim, né, a Ju, ela chegou um pouquinho mais tardia dentro do movimento sindical, mas a gente fazia 10 anos que estava percorrendo justamente uma ajuda ao movimento sindical, né? Mas eu posso dizer com propriedade que a Juliana, em tão pouco tempo, pegou o fine do que é justamente o sindicato, as suas responsabilidades, né, do que tem que fazer, do que está nas costas dela, né? São aí milhares de trabalhadores justamente que hoje estão num papel, numa caneta, justamente que a Juliana tem essa responsabilidade. E eu acho que a gente precisa, e pode ser justamente esse podcast, um start para que surjam novos Julianas e novos Marcelos. Porque às vezes a gente tem muito medo de enfrentar o que já estão ali há um bom tempo. E a gente não se acha capaz. Se acha que não vai conseguir dominar. Por quê? Porque a gente já vê essas pessoas há muito tempo dominarem assuntos, dominar o que é justamente a defesa do trabalhador. E a gente tem um certo receio. Tanto eu e a Juliana, nós tínhamos esse receio, né, Ju? E a gente, justamente, fez um enfrentamento a isso sem saber o que iria acontecer. Tanto quanto Marcelo, quanto Juliana, quanto direção. Depois, vencendo as eleições, o que iria ser. Como é que nós íamos justamente fazer uma gestão, porque a gente não sabia nada, não entendia nada de gestão de sindicato. Só porque a gente também esquece que a gente tem suportes nesse momento. Sim. E nós tínhamos uma parte jurídica, com um suporte muito, né, muito já consolidado dentro de movimentos sindicais, que já atuam já há muitos anos, têm experiências, e aí cito o Artocilo, experiências em sindicatos enormes, grandes de São Paulo, sim, que é de lá que é de cima para baixo que vem justamente, né, essas demandas maiores, que a gente pega um pouco mais de experiências nas áreas de partes jurídicas, né, normalmente é lá de cima que é uma escada que a gente chama, né, e aí nós temos o Gilvan também, né, que é um cara aqui na região aqui, que tem um prestígio dentro do movimento sindical, um respeito enorme. Então foram nossos suportes, mas nós temos nossos padrinhos, que a gente chama do movimento sindical. Né, e posso citar aqui o Sindicato dos Químicos, foi o nosso primordial, né, na nossa eleição. Nós temos outros sindicatos que foram apoiadores nossos, que têm uma bagagem, têm uma experiência. Então, teoricamente, nos dá uma segurança para a gente continuar essa caminhada. Sim, assim, Marcelo, eu queria ver com vocês
A gente sabe de todo esse suporte, né? Igual na família, a gente tem que ter um suporte para a gente enfrentar, e a gente sabe que vocês tiveram isso, tem. Mas, assim, as conquistas que vocês tiveram já no primeiro ano de vocês, com toda essa inexperiência que você citou aqui, quem aguentou e quem conquistou foram vocês. Né? Apesar de ter todo esse suporte, inclusive o nosso jurídico, a decisão final de enfrentamento, de tentativa de conquista, de melhoria, são de vocês, mesmo jovens e inexperientes. Então, vocês acabam sendo o exemplo, vocês que determinam isso. Então, isso eu estou querendo colocar, porque depois a gente vai explicar aqui para os trabalhadores as principais conquistas que vocês, tão jovens, no primeiro ano de mandato, já conseguiram, não só para a categoria de vocês, mas isso se espalhou para o restante do estado de Santa Catarina. Verdade. E também para o Brasil, e depois a gente vai contar para vocês o que é isso. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, acho que era importante a gente tirar um pouco para trazer o trabalhador para ouvir o sindicato. Porque a gente sabe dessa falta de representatividade, às vezes muito preconceito até do trabalhador. Por que ele vai ouvir o sindicato? O que o sindicato é importante? Para que o sindicato existe? Qual que é a função do sindicato? Então a gente tem que primeiro tirar esse véu de preconceito que muitos trabalhadores têm e que às vezes não é culpa dele, né? Muitas vezes não é culpa dele. Então a gente precisa explicar para o trabalhador. Então o primeiro ponto, acho que para a gente colocar aqui é: o sindicato é importante para o trabalhador? O que o sindicato faz para o trabalhador que vai beneficiá-lo? Porque o trabalhador, quando ele fala de sindicato, ele já pensa assim: eu vou ter um benefício. O que eu vou ganhar? O que o sindicato vai me dar? Né? É assim que fala. Mas o trabalhador não sabe qual é o poder que o sindicato tem. É uma varinha mágica? É o quê? O que o sindicato faz que consegue dar benefício para o trabalhador? Ele não sabe o procedimento, qual que é a força que o sindicato tem. E aí ele vai perceber que a força que ele tem é justamente no trabalhador. É graças ao trabalhador, a participação do trabalhador, que o sindicato vai conseguir ser forte. Um exemplo que a gente dá para já começar, eu quero entrar ali na conquista de vocês, desse ano, da primeira gestão de vocês. A primeira coisa que o trabalhador não sabe é o aumento de salário. O aumento de salário é um dos pontos mais importantes para o trabalhador, sim ou não? Sim. Porque tem a inflação todo ano, certo? A inflação vai ser alta ou baixa, vai ter inflação, e essa inflação vai fazer o quê? Vai corroer o salário e o poder de compra desse empregado. Então, todo ano ele tem que ter um aumento de salário. Todo mundo concorda? Ok. A pergunta que eu faço, Juliana, é um direito do trabalhador ter aumento de salário todo ano? Isso está previsto em alguma lei que obrigue as empresas a dar aumento de salário todos os anos para o trabalhador? Então, Eduardo, Tati e Marcelo, o empregador ele não tem obrigatoriedade nenhuma de dar aumento para o trabalhador. Só existe o aumento porque existe o sindicato. Caso não tenha sindicato, vai depender da voluntariedade, da bondade desse patrão dar esse aumento. Quando nós fechamos as nossas convenções, que a gente também já vai explicar o que é essa convenção, é que vem o aumento. Só que o trabalhador hoje, ele não tem noção de onde vem esse aumento. Qual é o parâmetro, o start desse aumento, essa porcentagem? É sobre a inflação. A inflação é sobre o quê? Qual é a porcentagem? Quem define? Então, nada disso ele sabe. Ele só entende que, mas eu ganhei só 4% de aumento. Mas ele não entende que a inflação foi baixa. E pior, por quê? Ele acha que o aumento foi dado pelo patrão. Pelo patrão. Ele não tem consciência hoje, claro, falha nossa, de não levar essa informação até o trabalhador, que hoje, com as nossas vidas muito corridas do jeito que é, a gente também lá na base, que a gente chama, que é no trabalho, no local de trabalho, muitas vezes não tem o tempo, né, necessário para estar indo estudar o que é sindicato, da onde que vem o meu aumento, qual é a obrigatoriedade, até onde vai essa obrigatoriedade, será que eu tenho que ganhar uma promoção, subir de cargo, ter esse aumento? Não, eu posso estar lá, posso estar no mesmo cargo, anos na empresa, que eu vou ter o meu aumento. Por quê? É um direito que o sindicato conquista para o trabalhador. Mas eu vou passar aqui a palavra para o Eduardo, Marcelo, Tati, quem quiser aí. Não, só para desmistificar então que fique claro, aumento de salário não é uma previsão legal. Nenhuma empresa é obrigada a dar aumento de salário para trabalhador. E aqui, para não ter dúvida de que muitas vezes, né, quando você recebe aumento de salário,
a empresa não coloca no contra-cheque que aquele aumento de salário é fruto da negociação do sindicato. Jamais. E aí, muitas vezes, a empresa passa a ideia para esse trabalhador que ela deu o aumento que ela quis. Isso Então, vamos desmistificar isso. Não existe lei. Todo aumento de você, trabalhador, que você recebe todo ano é fruto da negociação do teu sindicato. É só você, pergunta para você mesmo, aqui na região de Criciúma, qual é a data base? Quando que vocês recebem um aumento de salário normalmente? Todo ano. Quando que é? Maio. Por que que todo comerciário recebe no mês de maio, pagamento em junho, o aumento de salário? Todos os anos. Já se perguntaram por que que é isso? Porque chama-se data base. Data base 1º de maio é a data que o sindicato de vocês escolheu há muitos e muitos anos atrás para iniciar a negociação com os sindicatos patronais e garantir o aumento de vocês. Então, vamos tirar esse mito de que não precisa de sindicato para aumento de salário. Tirado esse mito da mesa, então, pro trabalhador é importantíssimo ter o sindicato para dar aumento de salário. Agora, eu queria ver a questão dos benefícios que eles conquistaram. Eu ia falar de um outro ponto que acho que é a maior confusão que é feita, de que o sindicato ele serve para te dar um bom dentista ou uma consulta, desconto em alguma situação, em alguma farmácia, alguma coisa nesse sentido. E é importante deixar claro que a importância do sindicato não é essa. A importância do sindicato é em conquistar os benefícios para os trabalhadores. Esta importância é a luta dos dirigentes em fazer com que os teus direitos sejam garantidos. Essa situação de assistencialismo é importante, porque é um plus, mas o verdadeiro objetivo do sindicato é esse, perfeito, pessoal. É você conquistar, ano a ano, cada vez mais os seus benefícios. Pego, acho que um gancho nessa tua fala, e eu acho que é uma proteção da convenção coletiva. Para isso que nós estamos aqui. Porque se nós não tivéssemos a convenção coletiva, estava a CLT, protegendo o trabalhador. A convenção coletiva é uma dúvida jurídica que existe, ou a cláusula não é tão, como é que eu vou dizer, ela é tão clara para justamente ter a convenção coletiva para a gente deixar as coisas mais claras ao trabalhador, mais benéficas a ele. Então, eu acho que o sindicato é um protetor, justamente, das cláusulas de convenção coletiva para o trabalhador. Claro que também nós tratamos a CLT, mas eu acho que o nosso, como é que eu vou te dizer, um objetivo de proteção maior é justamente as cláusulas de convenção, até porque somos nós que negociamos, né? Então, eu acho uma proteção maior, né? Eduardo, para o trabalhador entender aqui o que é essa convenção, gente, liga lá no sindicato e diz assim, ó, oi, eu quero saber se o aumento chegou, o que vocês estão fazendo aí? No início, Tati, Eduardo, da nossa gestão, eles diziam assim, ó, tá, aquela guria pegou de presidente aí, o que ela tá fazendo? Tá comendo mosca aí, que ainda não passou o nosso aumento? Cadê o meu dissídio? Cadê o meu dissídio? O que é dissídio? Então, Eduardo, tu fala um pouquinho para esse trabalhador entender o que é esse dissídio e que eu não tô comendo mosca, tá, gente? Eu tô realmente lutando, nós estamos dia a dia, é uma luta incansável, porque a gente quer o benefício da melhor maneira possível para o trabalhador, e quando a gente está lutando pelo aumento, a gente não luta pelo aumento sozinho, que isso não depende só de nós, né? Existe o sindicato laboral, que somos nós, responsáveis pela categoria, os trabalhadores, e existe o sindicato patronal, que é quem senta à mesa conosco para que a gente juntos ali puxa um pouquinho de cá, puxa um pouquinho de lá, para a gente ver o que é melhor para o trabalhador e para o empregador, né? Cada um vai puxando a sua sardinha para o seu lado e assim sai a tal da convenção coletiva. Então, fala aí, Eduardo, o que é essa convenção coletiva? Exatamente. E da onde que brota esse aumento? Exatamente. A convenção coletiva nada mais é do que um instrumento em que o sindicato dos trabalhadores negocia com o sindicato das empresas. Então, você, trabalhador, você tem o teu sindicato, que hoje é presidido pela Juliana e com a diretoria com o Marcelo, e as empresas, eles têm o sindicato deles, que é o sindicato patronal. Então, todo ano, na data base de cada categoria, de vocês a principal é 1º de maio,
vocês sentam na mesa de negociação com o sindicato patronal. E o que vocês negociarem desse aumento, desse instrumento, dessa mesa de negociação, vai ser garantido, vai ser lei para todas as empresas serem obrigadas a cumprir. O ponto principal, como a gente falou anteriormente, é o aumento do salário, que não tem aumento se não tiver a negociação com o sindicato. É só isso que vocês negociam? Não, vocês têm um universo gigantesco que vocês podem negociar. Qualquer situação que pode melhorar as condições de trabalho e de vida do trabalhador, vocês podem colocar nesse instrumento que chama convenção coletiva e que todas as empresas são obrigadas a cumprir. Inclusive aquelas empresas que falam assim, mas eu não gosto do meu sindicato patronal, eu não estou nem aí para o meu sindicato. Tu é obrigado a cumprir, tem penalidade severa se você não cumprir. Então, assim, é lei. Então, convenção coletiva de trabalho nada mais é que uma lei de trabalho para os trabalhadores daquela categoria e aquela empresa. Então, vão ter direitos e obrigações. Um outro exemplo que eu cito é o quebra de caixa na Convenção do Comércio. Quebra de caixa, que é um pagamento adicional para os trabalhadores que efetuam essa função, ele não existe na lei. Então, os trabalhadores só recebem porque consta ali no instrumento coletivo, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Além da Convenção Coletiva de Trabalho, que mais outro tipo de instrumento o sindicato tem para melhorar a vida do trabalhador? A gente chama de acordo coletivo de trabalho. O que é isso? Ao invés de você, como sindicato de trabalhadores, negociar diretamente com o sindicato patronal, você vai negociar diretamente com as empresas. Então, você vai chegar num grande supermercado, vai sentar com eles e vai negociar o que é melhor para aqueles trabalhadores, o quanto aquele supermercado consegue dar de benefício, que muitas vezes é melhor do que a própria convenção coletiva, porque a convenção coletiva ela é mais difícil de ser negociada, porque ela abrange tanto as grandes empresas quanto as pequenas empresas de 1 ou 2 comerciários. Então, você não consegue colocar muito benefício na convenção, porque daqui a pouco você quebra até o empresário comerciário, né, que cá entre nós, ele também é trabalhador. Então, esse é um dos pontos da atuação do sindicato na negociação coletiva. Entrando na negociação, que agora é o ponto importante. Na negociação, a primeira que vocês fizeram foi ano passado, e aqui em Criciúma, quem não sabe, vou contar, quem ainda não entendeu, teve uma luta muito grande de vocês para conseguir melhorias na convenção e foi vitoriosa, né? Eu soube, né, não que nós não tenhamos participado diretamente, né, como escritório, ingressaram com centenas de ações judiciais para garantir melhores benefícios para a categoria comerciária. Dentre eles aqui, eu queria ouvir de vocês 2 benefícios que vocês conquistaram no ano passado e fala um pouquinho como é que foi a luta de vocês na negociação do ano passado. Primeiro que a nossa luta do ano passado foi realmente um ringue, né? Era luta para todo lado. Luta das mídias locais. Os trabalhadores não entendiam por que nós tínhamos chego, porque nós assumimos dia 11 de janeiro de 2023. A data base, a última convenção, ela venceu no dia 30 de abril, então ninguém entendia, porque já tinha passado a nossa data base, que era 1º de maio, e a gente ainda não tinha dado o aumento, né? Porque o trabalhador, ele pensa isso, o que o sindicato está fazendo que ele ainda não deu o nosso aumento? A nossa luta começou naquele momento. No dia 27 de março, nós enviamos a nossa pauta para o sindicato patronal, colocamos o edital no jornal local e começamos a negociar. Porém, embora inexperientes, né, nós contávamos com um time jurídico aí de ponta, né, gente, com experiência para dar e vender. E foi o que nos salvou diversas vezes. A nossa negociação foi difícil, ela foi batido o martelo no dia 3 de janeiro desse ano, então foram ali 7 meses, 8 meses negociando e tendo que dar explicação para o trabalhador, tendo que explicar empregador, que muitas vezes o empregador, em vez de ligar para o sindicato patronal para ver o que está acontecendo e por que a demora da negociação, o empregador liga para o nosso sindicato, porque, como o doutor Eduardo falou, o empregador pequeno, ele muitas vezes ele é o trabalhador. Trabalha ele, um empregado, lá no comércio dele, 2 no máximo, e ele também está lá. Então, ele também está cumprindo horário, ele também está indo lá todos os dias. Então, ele
muitas vezes se sente mais acolhido pelo sindicato profissional do que pelo sindicato patronal. Então, nós estávamos lá, foi esses 8 meses, dando informação para o trabalhador, para o empregador, para as contabilidades, os escritórios, RH de empresa, estava todo mundo ligando. Então, a gente já estava até, assim, de maneira falando, exausto mesmo. Mas a nossa negociação foi batido o martelo no dia 3 de janeiro. Nossa grande conquista, né? O feriado. Feriado para o varejo, aqui em Criciúma e região, né? Nosso sindicato, ele representa 10 municípios. Nesses 10 municípios, eles trabalhavam só em troca de uma folga. Uma folga dentro de 30 dias, se tinha 2 feriados no ano, no mês, folga dentro de 60 dias. E na nossa convenção do ano passado, a gente conquistou isso. O trabalhador que trabalhar no feriado, além da folga, ele ia ganhar também os R$ 85,00 e mais um bônus para se alimentar, ter uma refeição digna, né? Não precisar vir com a marmita naquele dia, que era o feriado, né? Então, ele ia ganhar um valor em dinheiro também para almoçar naquele dia. O que isso é uma conquista grande, porque o start foi R$ 85,00, né? Então, todo ano a gente vai conseguir aumentar um pouquinho mais esse valor, que é o intuito do sindicato estar negociando. E outra grande vitória do sindicato foi o Domingo da Mulher. O Domingo da Mulher, anteriormente, a mulher ela trabalhava 2 domingos e folgava no terceiro. E nós retiramos essa cláusula da nossa convenção. A partir do dia 31 de dezembro de 2023, acabou, foi o último dia 31 de dezembro de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, toda mulher em todas as categorias representadas por nós, ela tem que trabalhar num domingo e folgar no próximo. Jornada dupla, tripla, às vezes, né? As mulheres que estão me ouvindo sabem do que eu tô falando, né? Eu sou mãe, tenho 3 filhos, sou casada, tenho a minha casa, e assim como eu tô dentro do sindicato atuando, eu também atuo lá na minha casa e faço tudo. Então, essa é uma conquista que, para mim, é uma vitória bem grande, porque eu acho que quando mexe contigo, quando é uma situação que tu vive, tu te sente melhor ainda, né, de ter conquistado. Então, todas as trabalhadoras aí têm que trabalhar um domingo sim e folgar no próximo. E as empresas que não estão cumprindo o Domingo da Mulher, que trabalha num e folga no próximo, liga no sindicato, faça sua denúncia que nós vamos atrás para ver o que está acontecendo. Se esse empregador ainda não entendeu, a gente vai lá e vai ter o trabalho de explicar. Não precisa se preocupar, tá? Trabalhadora e trabalhador. Quando vocês têm alguma coisa para falar para o sindicato, muitas vezes eles ligam lá, não querem dar o nome, não querem dar a empresa, mas assim... Primeiro que a gente não tem bola de cristal, né? A gente precisa saber qual é a empresa que não está cumprindo. E segundo que o sindicato não está aqui para expor ninguém. Toda a denúncia, ela é anônima. Só é citado o nome do trabalhador quando o trabalhador pede para que o nome dele seja citado. Então, quero deixar bem claro aqui que o sindicato está aqui para ouvir o trabalhador e se ele tem algum problema na empresa, não precisa ficar com medo que a gente não está aqui para ir lá e dizer, o Marcelo foi lá, tá, e falou mal de ti. E não é para isso que a gente está, muito pelo contrário. Até porque é uma relação de confiança, né? Exatamente. Eu queria só para falar do Domingo da Mulher, que eu acho que é importantíssimo, isso todo mundo tem que saber, né? Primeiro, parabenizar vocês pela luta de quase um ano, né? Vários meses ali. Teve shopping fechado, né? Pela primeira vez aqui, lojas de shopping fechada. Isso aqui a gente não fala com orgulho no sentido, porque nós queremos as empresas funcionando e lucrando muito, porque o trabalhador também vai ter maiores oportunidades. Mas, infelizmente, né, Eduardo? A força do sindicato é isso. Então, um dos meios para vocês conseguirem ter essa conquista do Domingo da Mulher foi essa atuação no shopping, né? Que apesar de ter o valor de pagamento de feriado, você não tinha no varejo de rua. Então, você conseguiu ali o feriado no varejo de rua. Mas no Domingo da Mulher, o que é importante colocar para os trabalhadores? Tem uma decisão recente do STF, tá? Não é uma decisão que ela é lei, que todas as empresas são obrigadas a cumprir, é apenas uma decisão, né? E aí, com base nessa decisão, vocês se utilizaram de um artigo da CLT que prevê a folga quinzenal para a mulher justamente por conta dessa dupla jornada, que nós sabemos que ela existe, né? A mulher sempre tem essa dupla jornada, é cultural, a gente tem que
mudar isso, mas enquanto não muda, a gente sabe que a mulher ainda tem essa dupla jornada. Então, vocês, com base nesse artigo, com base na decisão do Supremo, lutaram até o final, fizeram e conseguiram essa conquista do Domingo da Mulher. E aí eu quero registrar o quê? Depois que vocês conseguiram essa conquista, outros sindicatos, inclusive que nós atuamos, com base na vitória de vocês, colocaram essa questão em pauta nos seus sindicatos. Então, hoje nós temos Criciúma e região, que não pode mais Domingo da Mulher. Lages e região, que logo mais também não vai poder Domingo da Mulher. Blumenau e região, Joinville e região, Florianópolis e região. Então, vocês espalharam nós somos isso. O pioneiro, Eduardo, Vocês são o pioneiro na conquista disso. Claro, tem um sindicato que, para o STF ter essa decisão do STF, foi um sindicato que entrou com ação vários anos atrás e foi julgado agora. Mas na prática, na vitória ali, foram vocês e outros sindicatos aí que agora estão espelhando. Então, parabenizo vocês, comerciários aqui, estão conseguindo essa conquista. Graças a esse sindicato, isso está espalhado no estado inteiro e começa a se espalhar pelo Brasil, tá? Vocês são pioneiros nisso. Então, é importante colocar, até para não ter dúvida para o trabalhador, que isso não está mais na convenção coletiva de trabalho, ok? Não existe mais a obrigação de dois domingos trabalhados e um folgado. É quinzenal para a mulher, certo? E aí, por acordo coletivo, lembra que a gente falou que o sindicato também negocia acordo coletivo? Então, tem empresas que o sindicato pode negociar acordos coletivos e pode tratar do Domingo da Mulher. Então, por exemplo, se alguma empresa ou grupo de mulheres queiram continuar trabalhando 2 por 1 porque as condições para ela trabalhar no domingo são boas, o sindicato pode validar o 2 por 1, como já aconteceu. Então, aqui em Criciúma, não vou citar o nome da empresa, mas tem empresa que procurou, as trabalhadoras procuraram um sindicato, conseguimos uma excelente proposta de pagamento para domingo, dentre outros benefícios, foi submetido pela Assembleia daquelas trabalhadoras e elas decidiram por unanimidade continuar o 2 por 1, porque os benefícios do domingo para elas são muito melhores. Então, também tem essa opção para os trabalhadores só para registrar. E é importante dizer que essa valorização da mulher, o domingo sim, domingo não, ela acabou por beneficiar a todo o grupo desta empresa, porque não são só as mulheres que têm o benefício ali por trabalhar um domingo a mais. Toda a loja tem uma série de benefícios que é garantido, né, se melhorou muito as condições exatamente para que a mulher pudesse trabalhar a ponto dela querer trabalhar no domingo, sim, 2 domingos sim, 2 domingos não. E importante, Eduardo, que como você mencionou, tem a lei, então eu vou falar um pouquinho de juridiquês aqui, mas é bem pouquinho, prometo. A gente fala, o sindicato hoje, gente, ele tem um poder muito grande nas mãos, que é o poder do chamado negociado sobre legislado. O que é isso? É ET? Não. Diz que o que o sindicato negocia é acima da lei hoje. A reforma trabalhista, ela trouxe isso, tá? Então, hoje o sindicato, ele tem um poder gigantesco nas mãos. Por isso é uma responsabilidade muito grande de vocês, a cada ano, conquistar cada vez mais. E eu dou parabéns porque vocês estão, de fato, fazendo isso. É fácil? Não, não é. Só vocês sabem o quanto vocês escutam ali todos os dias, mas vocês estão conseguindo, e isso é muito importante. Até porque, eu acho que deixar bem claro, a situação que a gente pegou justamente, a parte política do nosso sindicato é onde justamente vem a maior dificuldade. Eu não vou querer falar aqui a questão financeira, que também, mas eu acho que a questão política, ela foi mais impactante. Porque pegar hoje um sindicato consolidado, com uma gama de trabalhadores filiado, e você fazer gestão dela, fica fácil. Uma outra situação é você pegar um sindicato com problemas, né, na parte política, parte financeira, com um quadro de sócio teoricamente muito baixo, e aí como é que justamente resolve isso em tão pouco tempo? Então acredito que o que a gente está fazendo essa gestão hoje é colocando a casa em dia. Tá, eu acho que a gente já organizou muito, né, Ju? Muito sindicato, nós tínhamos problemas até de sistemas. Só para dar um exemplo.
O nosso sistema vivia caindo, então a gente teve que fazer essa parte de softwares e tal. Nós não tínhamos um site decente para informar o trabalhador, nós estamos justamente já formalizando justamente isso. Nós não tínhamos uma rede social para informar o trabalhador, que o trabalhador se informa onde? Na palma da mão dele. Nós não tínhamos um Instagram, nós não tínhamos um WhatsApp para fazer um link rápido de informações com o trabalhador, ou o trabalhador receber uma informação. Nós não tínhamos isso. E hoje a gente está tendo que implementar, além de o sindicato, a convenção coletiva, os direitos do trabalhador, nós temos que pensar tudo justamente isso, que engloba hoje um sindicato atuante, atualizado, né? E que é o que o trabalhador pede. Então, acredito eu que até o final da nossa gestão a gente vai ter encaminhado muitas coisas, né, além de que a gente já encaminhou, em parte de negociação coletiva, mas também parte política, parte social, parte de informação. Né, eu acho que a gente tem assim, bastante conquistas até final do ano aí para informar o trabalhador. Que bom. E, desculpa, e eu penso assim, isso é uma conquista do sindicato em si? Mas também desta renovação, esse respiro. Nós temos hoje uma pessoa que estava ali na base. Lembra daquela história? Volta para a base? Então, vocês voltam para a base. Vocês estão ali, vocês vivenciaram dia a dia o que é você ter que levar a marmita, qual é a diferença de você ter um bom lanche quando você tem ali a sua... Eu falo até arrepia. Porque eu vejo que você está se colocando ali, de fato, tudo que você vivenciou. Então, isso é importante. É importante dar a estrutura do sindicato e também esse conhecimento de causa que vocês têm. Agora pode complementar. Não, então, eu ia falar isso que o Marcelo colocou, da estrutura e da força que o sindicato tem. Aí a pergunta que a gente faz é o quê? Que é para o trabalhador ter essa consciência. Já ficou claro que aumento de salário precisa do sindicato. Não tem como. Vocês, todo ano na negociação coletiva, vocês tentam avançar melhores condições e benefícios, que é o que vocês fizeram esse ano, com a conquista do valor do feriado pro varejo e o domingo da mulher. Ok, mas como é que faz o sindicato ser forte? Não basta só duas jovens lideranças com esse ímpeto, com esse conhecimento da classe que vocês atuam, simplesmente ir para o enfrentamento e bater na mesa do sindicato patronal e falar, não, eu quero isso e acabou. Não, vocês precisam ter uma força, não adianta só o jurídico, não adianta vocês terem um jurídico de renome, como vocês têm aqui, inclusive conosco, mas tem que ter o quê? A força. E aí, para o trabalhador entender como é que o sindicato se constitui cada vez mais forte para negociar e trazer melhores condições para o trabalhador. É através da participação dos trabalhadores. Não existe sindicato forte sem trabalhador. Alguém já viu sindicato forte que não tem trabalhador? Não existe, porque... Agora que a gente fala, não existe sindicato forte sem trabalhador. Porque o sindicato, ele é a construção por trabalhadores e de trabalhadores. Então, precisamos ter trabalhadores. E como que se dá na prática essa participação? É o trabalhador participar das assembleias. Então, o sindicato vira e mexe, convoca a assembleia. O trabalhador tem que ir ouvir o que o sindicato tem a falar, tem que participar, entender o que está acontecendo na negociação, levar sugestões, levar dúvidas, como a Juliana falou, vocês não têm bola de cristal. Por mais que vocês venham da base, são várias categorias, são várias empresas diferentes que atuam diferente. Então, vocês precisam que o trabalhador traga sugestões para vocês de melhoria, traga problemas, tragam dúvidas. Às vezes é uma dúvida, o trabalhador está lá carregando um peso e tem uma dúvida, não sabe se está certo ou se está errado. Traz para o sindicato, se vocês não souberem, não puderem responder, vocês vão atrás da resposta, vão consultar o jurídico. Então, é assim que faz a participação do trabalhador. Quanto mais trabalhador participar, mais forte vai ser o sindicato. E a gente tem que derrubar um outro tabu, que é o quê? Da contribuição. Esse é um ponto importante. Eu até ia puxar aqui, Eduardo, que nós estamos com o tempo agora apertadinho, mas vamos falar o que é o assunto que chega no ouvido do trabalhador. Leva a cartinha no sindicato. O que é esse levar a cartinha no sindicato, trabalhador? O Eduardo vai te explicar agora. O que é essa cartinha? O porquê estão te mandando, ordenando, pedindo, insistindo para que você leve essa cartinha. Que cartinha é essa, meu Deus? Tô apaixonado pelo sindicato, vou lá levar uma cartinha para ele. O que é isso? Não é uma carta de amor, não é uma declaração de amor essa carta.
Então, como a gente estava falando, a participação do trabalhador se dá tanto ele procurando o sindicato, se envolvendo nas atividades do sindicato, na assembleia, mandando dúvida no WhatsApp, denúncias anônimas também podem ser feitas. Qual que é o outro ponto? É a contribuição. O sindicato sem contribuição não existe. Não existe dinheiro público do sindicato. Governo nenhum manda dinheiro para o sindicato sobreviver. O sindicato é uma entidade privada. A gente pode até considerar que é uma empresa. Então, se o trabalhador quer um bom serviço prestado pelo sindicato, ele vai ter que custear o sindicato dele. Quanto mais ele custear, melhor vai ser a estrutura. Vocês vão ter condições de pagar advogados, vão ter condições de contratar um advogado de renome na cidade, vão ter condições de estar aqui no podcast de vocês hoje. Então, sem financeiramente falando, vocês não têm como existir, nem como prestar um bom serviço. Então, primeira coisa, o trabalhador tem que ter a consciência de que ele precisa contribuir com o sindicato se ele quer ter um bom aumento de salário, se ele quer ter melhores benefícios, se ele quer que o sindicato dele seja melhor a cada dia. Então, contribua. E aí, o que a gente vê das cartinhas que a Juliana colocou? O discurso que é feito tanto na televisão, jornais, é o quê? Que sindicato só tá para roubar dinheiro de trabalhador, né? Os benefícios que vocês conquistam, o aumento, ninguém fala, né? Você não vê. E se não existe sindicato, não existe quebra de caixa, ninguém fala, nem né? aumento de salário. Isso você não vê os jornais falar, né? Então, assim, o trabalhador precisa ter essa contribuição, mesmo sabendo que vai ter gente na empresa dele que vai buzinar na orelha dele, olha lá, o teu sindicato não faz nada, o teu sindicato só quer o teu dinheiro. Então, assim, tem sindicato que não faz nada? Não vamos generalizar sindicato. São pessoas que não fazem uma boa gestão. Mas o sindicato é importantíssimo para a vida do trabalhador. Então, se tem algum sindicato que não faz uma boa gestão, que não merece a tua contribuição, vai lá, troca a gestão, participa da eleição, muda de diretoria, mas nunca abandone o teu sindicato. Porque a hora que você abandona o teu sindicato, você está jogando contra si, você está se prejudicando. Então, no caso aqui, a contribuição é essencial. Como é que funciona a tal da cartinha? O STF, ano passado, deu uma decisão, que isso sim é lei, todo mundo é obrigado a cumprir, que o quê? A contribuição devida ao sindicato, ela é legítima. Por quê? O que o sindicato negocia vale para todo mundo, né? Todo trabalhador, as empresas são obrigadas a cumprir. Então, o sindicato tem o direito de ter uma contribuição desses trabalhadores, ok? O que o STF definiu? Que pode ter essa contribuição desde que tenha o direito de oposição, ok? E como que se define o direito de oposição? Quem define são os próprios trabalhadores, na assembleia que vocês fazem. E qual que é a oposição de vocês aqui, que é a maioria em todo o estado e em todo o Brasil? O trabalhador tem um prazo fixado na convenção, que ele vai apresentar a tal da cartinha e vai dizer o quê? Olha, eu não quero contribuir com o meu sindicato, né? Infelizmente existe ainda, a gente tem que desmistificar. Não é amor, eu não quero contribuir porque eu não gosto de aumento. Eu quero deixar livre para o meu patrão me dar aumento se ele quiser. Isso. É por isso que eu tô levando essa carta. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque o trabalhador, aos poucos, vai tendo a consciência de que é importante para quem está do lado de lá, empresarial, que o trabalhador não tenha essa consciência da importância do sindicato. Porque quem está do lado de lá, as grandes empresas, sabe que quando o trabalhador se aproxima demais do teu sindicato, fortalece o teu sindicato, em tese é prejuízo para quem, gente? É para o outro lado e não para o trabalhador, porque a gente vai defender os interesses dele. Quando a gente ganha mais aumento para o trabalhador, está saindo do bolso de quem? Do empregador, da empresa. Então faz parte do jogo do lado de lá afastar o trabalhador do seu sindicato. E é por isso que vão fomentar para você, trabalhador, vai lá, leva cartinha, vão pagar carro para você sair da sua empresa e ir até o sindicato. E aí é um ponto importante. Trabalhador, se você entendeu que tu precisa contribuir, que você quer um sindicato mais forte, mas a tua empresa, de alguma forma, fomenta, induz, faz você ir até o sindicato levar a tua carta, isso chama-se prática antissindical e deve ser fortemente combatida pelo Ministério Público do Trabalho e a Justiça. Então, denuncie no teu sindicato. Se alguma empresa, gerente, algum cargo de confiança forçou você, obrigou você a ir no seu sindicato levar a carta, denuncia. Que isso, gente, dá dano moral coletivo, as empresas morrem de medo e vamos contribuir com o sindicato. E é uma loucura, né? Porque ao mesmo tempo que o sindicato tem poder acima da lei, que é o tal do negociado sobre o legislado, ao mesmo tempo eles querem enforcar a nossa contribuição para que vocês percam
né? Porque é isso, gente. Quem não tem dinheiro não tem como brigar de igual para igual. E assim, a gente precisa brigar de igual para igual. Nós estamos há 2 anos fazendo essas conquistas arduamente, com essa contribuição de vocês também. Não pensem que as pessoas que contribuíram, elas estão ali só, né, prestigiando a nova diretoria. Não, vocês estão prestigiando o sindicato como um todo, gente. É uma luta de classes. Nós estamos aqui para que vocês sejam cada vez mais beneficiados. Mas aí eu faço um convite aqui ao trabalhador. Se associe ao sindicato. Não precisa justamente o sindicato ficar dependendo de negociação coletiva para ser forte. O que o sindicato precisa é de você, trabalhador. A importância que tem justamente você ser associado. Porque você é associado, você tem benefícios. Não só os benefícios sociais. Mas vamos supor, tu precisa justamente de uma homologação no sindicato. Estás com dúvida porque você não sabe fazer o cálculo lá de rescisão. Onde é que você vai fazer? O sindicato vai fazer de graça? É isso? O sindicato está atendendo o sócio e o não sócio que não contribui? Não, o sindicato hoje, é como diz o doutor Eduardo Tossilo, ele é uma entidade privada. Ele não tem justamente ajuda governamental. Então, para fazer esse cálculo para você, nós precisamos que tenha um trabalhador específico para fazer esse cálculo para você. E nós precisamos lá abonar, final do mês, pagar o salário dele. Da mesma forma que você presta um trabalho e a empresa, no final do mês, ela justamente é obrigada a pagar. Então, são esses benefícios que o sindicato, além da parte social, médico, dentista, oftalmologista, não só para você, mas também para os seus dependentes, o sindicato tem essa parte de cuidado, tá? Vamos supor, estás com dúvida justamente de um horário que estás trabalhando lá no seu trabalho, porque foi uma mudança repentina, o teu encarregado, o teu gerente, do dia para a noite pediu para te mudar de horário. Será que isso é legal? Será que não entra aí uma interjornada? E aí como é que você vai saber? Você tem a convenção em mãos para saber isso? Não tens, né? Aonde é que você vai bater? Lá na porta do sindicato. E nós temos que ter alguém para atendê-lo. Sim. Ou que seja a presidenta, ou que seja o tesoureiro, ou que seja um funcionário específico para esse assunto. Mas todos têm que ser remunerados. E aonde vem justamente esse dinheiro? Então, por isso eu clamo, associe ao seu sindicato. Nossa mensalidade, gente, praticamente a gente brinca lá que é um x-salada no mês. Para ter tantos benefícios. E aí o fortalecimento, como justamente diz aqui o Eduardo Tossilo, nosso advogado, e a Juliana, é o fortalecimento do teu sindicato. É tu ter justamente associados. É isso que vai espantar ou o sindicato patronal ou os patrões temerem justamente a tua entidade sindical. É quando ele vê um quadro de sócio que ele é gigante. Opa, essas lideranças exercem lideranças para um quadro de sócio enorme. Exatamente. Isso que você está falando, da importância da contribuição, é o quê? Quem faz o desconto da folha são os empresários, né? O RH ali faz o desconto do trabalhador. Então, na medida em que você tem mais associados ou mais contribuintes, que tem essa diferença também, se na tua empresa 90% dos trabalhadores são contribuintes com o sindicato, automaticamente que mensagem esses trabalhadores estão passando para o seu empregador? Que eu sou forte no meu sindicato. O meu sindicato aqui, ele é forte dentro da empresa. Ele tem respaldo. Ele tem um respaldo. Então, a tua pauta de negociação, ela ganha uma outra força do que aquela empresa que tem meia dúzia de trabalhador que contribui. Então, assim, a contribuição em si, ela tem 2 fatores. A estrutura, óbvia, né? Senão vocês não estão aqui, a gente não está aqui. Mas também o fato da mensagem implícita que manda para o empregador, falando, olha, tem uma grande quantidade de trabalhadores que contribuem com o sindicato. Significa que eles estão juntos. Significa que a pauta do sindicato, quando chegar para aquele empregador, não é a pauta da cabeça da Juliana, não é a pauta da cabeça do Marcelo, é uma pauta daqueles trabalhadores daquela empresa. E aí, trabalhador, se coloca no lugar do empresário, do empregador. Se tu recebe uma pauta do seu sindicato, do Sindicato dos Trabalhadores, e lá você sabe que 90% dessa pauta são dos seus próprios trabalhadores, que empregador não quer um ambiente saudável? Que empregador não quer o seu empregado motivado? Eles querem. Ele não vai dar uma atenção especial para essa pauta? Claro que vai.
Claro que vai. Então, essa é a importância. Aí eu digo para esses trabalhadores, tragam as dúvidas, tragam as sugestões para o ano que vem. O que vocês vão conquistar no que vem? Eu tenho umas dicas aqui, umas sugestões do que pode ser, né? Mas não vamos dar spoiler. Mas são coisas muito importantes, né? Deixa para o próximo. E aí o outro ponto, não sei como é que tá de horário, mas a convenção coletiva está em a véspera de fechamento. 10 minutos. Então é importante falar um pouquinho da convenção coletiva de trabalho desse ano, né? Vocês têm a database ali de maio, vocês representam comércio, Criciúma em região, Içara em região, tem concessionárias, farmácias, lotéricas, óticas, despachantes. Vocês têm um leque gigantesco de negociação coletiva. Funcionários em contabilidades, também. É isso? Vocês representam trabalhadores em contabilidades, né? Olha que interessante. Então, assim, a database de vocês é maio. As principais, as maiores convenções são a do comércio, né? Que está atrasada desde maio. E agora estamos às vésperas de assinar a convenção coletiva de trabalho, tanto do varejo de Criciúma e varejo de Içara. Já temos um acordo pré-estabelecido com o sindicato patronal, que inclui o reajuste salarial. Queria que vocês falassem um pouquinho para essa convenção agora, o que vocês conquistaram de aumento de salário. Então, para essa convenção, o nosso piso salarial ele estava em R$ 1.800, ele vai para R$ 1.900. Todo retroativo, né? Tudo que a gente fala aqui, ele tem direito no salário de maio, de junho, de julho e de agosto. E na folha de setembro, que será recebido ali nos primeiros dias de outubro, já o salário de setembro reajustado com as diferenças. Para os demais salários, 4,5%. Varejo, aquela nossa conquista de trás do ano passado, que foi a conquista que não tinha pagamento para quem trabalhava no varejo, lojas de rua, shopping, de R$ 85 para R$ 100 esse pagamento. Nossa, alimentação de R$ 25 para R$ 30. Quebra de caixa R$ 150, também teve um aumento ali. Era 140, agora vai para 150. Acho que... o menor salário para aquele que está iniciando na função de R$ 1.630 para R$ 1.735. O quebra de caixa? Quebra de caixa, 150. 150. É importante do aumento de salário, você falou 4,5%. E aí o trabalhador tem que estar atento qual que é a inflação. Então, assim, se a gente chegar para o trabalhador e falar hoje, trabalhador, tu ganhou 4,5% de aumento. Se não souber quanto é que foi a inflação, não dá para saber se ele ganhou ou perdeu. Isso. Então, isso aqui, uma dica para o trabalhador aqui, que o sindicato sempre ensina e sempre coloca, é o quê? Tu tem que ver a inflação do teu período. Então, como é que funciona aqui para o varejo database maio? O trabalhador, a gente tem que pegar a inflação, que é o INPC, não é o IPCA, é o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é usado em todos os sindicatos no país, para ver uma média ali, que a gente sabe que não é a realidade, né? Mas é uma média de inflação dos últimos 12 meses. Quais são os últimos 12 meses? 12 meses da database. Então, não é de janeiro agora, é esse ano. É o quê? É da database de maio para trás, ou seja, de abril 24 até maio 23. Então, esses 12 meses de inflação deu 3,23 de inflação. E vocês estão reajustando desde maio agora, com retroativo, com 4,5. Isso representa 1 ponto, sou de humanas. 1,27. 1,27 de aumento de ganho real, tá, gente? Então, lembrando, nem a inflação era garantido, porque não tem lei que obrigue, então vocês conseguiram a inflação e mais 1,27 de aumento real. Só para o trabalhador ter uma ideia se isso é bom ou ruim, consulte outras categorias aqui da região, vê quanto é que foi. Vocês vão ver que de aumento real não foi nada disso. E aí eu digo mais, até 2021, o sistema mediador lá do Ministério do Trabalho registrava, até a reforma trabalhista, 2018, até a reforma trabalhista, 90% dos sindicatos no Brasil conseguia aumento acima da inflação ou a inflação. Isso até 2018. 2018 veio a reforma trabalhista,
passou a tesoura em um monte de direito dos trabalhadores, né? Mas depois a gente tem um podcast inteiro para falar sobre isso. E aí, o que aconteceu de 2018 até 2022? Se você consultar o Ministério do Trabalho e Emprego, aquela taxa de 90% de aumento acima da inflação ou da inflação caiu para 40% ou 45%. Então, até 2022, 40% ou 45% dos trabalhadores têm aumento da inflação ou aumento real. Lá. Então, são a minoria. Então, vocês fizeram uma excelente negociação. E muitos desses aumentos apenas arredondando. Sim. Apenas arredondando o NPC. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo. Convenção passada, 3,83, arredondamos para 4. Sim. Não foi um ganho expressivo. Esse ano a gente teve um... Não, claro. Mas esse ano a gente teve um ganho expressivo. Sim. E nesse ponto do aumento de salário ainda, aproveitando o gancho, que é importante o trabalhador saber, a empresa, ela pode dar aumento porque ela quer. Então a gente sabe que não é lei, ela não é obrigada. Ela só vai ser obrigada se o sindicato negociar. Agora, se a empresa, eu quero dar um aumento pro meu trabalhador, eu sou tão boazinha que eu tô cheia da grana, eu quero dar um aumento pro meu trabalhador. A empresa pode fazer isso? Pode. As empresas fazem isso? Não. Por que as empresas não dão aumento porque elas querem? Eu já vou responder para vocês. Porque existe um tal do e-social. O que é esse bendito e-social? É um sistema integrado com a Receita Federal que todas as empresas são obrigadas a informar os aumentos de salário concedidos para os seus trabalhadores. Então, vamos supor que a empresa A ela é boazinha, ela quer dar aumento de salário para os empregados dela sem ser o aumento do sindicato. Ela quer dar, beleza, show de bola. Se a empresa deu aumento porque ela quis, ela vai ter que informar no e-social e não vai ter o número de acordo do sindicato, porque ela deu porque ela quis, né? Beleza? Beleza. E se o sindicato depois fechar a convenção coletiva de trabalho com o sindicato patronal e garantir o aumento real, como vocês conseguiram agora, o que vai acontecer com essa empresa que deu aumento porque quis? Ela vai ter que pagar 2 vezes. Você, qualquer trabalhador, se você fosse empresário, empregador, e você quer dar um aumento de salário para o seu empregado, você ia aguardar o sindicato negociar ou você ia dar o aumento de salário porque quis e ter que pagar 2 vezes, sabendo que o teu concorrente vai pagar 1 vez? E você está disputando aí com o teu concorrente aí para sobreviver no mercado de trabalho. Claro que não, a empresa espera. Então, até aquela empresa que tem grana, que quer dar um aumento, ela espera o sindicato. Então, agora o trabalhador precisa, cada vez mais entender que o aumento de salário depende do sindicato. E não só o aumento de salário, tá, pessoal? Da sua saída do teu portão da tua casa até você chegar à empresa, o que você come, a hora que você descansa, as tuas férias, a hora que você volta para casa, como que você volta para casa, se você tem vale alimentação, se você tem vale transporte, tudo é negociado pelo teu sindicato. Então, apoia o teu sindicato, porque é ele quem define a tua vida. Lembrando, nós temos o tal do negociado sobre o legislado. Então, o que o sindicato determina é lei. Então, vocês precisam apoiar o teu sindicato, que não é entidade filantrópica, que não é mantido pelo governo, para que você tenha o melhor serviço possível. Lembrando que tenha consciência de classe, trabalhador. Você pode ter certeza que o que é bom pro teu patrão não vai ser bom para você. Então se coloque no seu lugar. Saiba onde justamente tu pode chegar, até onde tu pode ir. Não é porque o teu patrão anda com um carrão, pode ter certeza que tu vai conseguir o mesmo. Porque às vezes a gente tem essa fala de que, é só querer, tu vai conseguir, é só tu querer. Gente, a gente sabe que não é só o querer. E vou colocar aqui, eu tive hoje meu pai é falecido, faleceu muito cedo, aos 49 anos, e o meu pai faleceu querendo simplesmente ter uma moto. Nós éramos 5 irmãos, e meu pai nunca deixou de trabalhar. Meu pai trabalhava justamente, foi comerciário, trabalhou vários anos numa padaria, Angelone. Se acordava às 3 da manhã, fazia a jornada dele até às 8 horas da manhã, dormia, ao meio-dia ele fazia mais um bico numa padaria justamente no bairro, lá do meu bairro, da minha cidade, e morreu sem poder justamente ter uma motinha para ir trabalhar. Ele ia com uma bicicleta.
Então, não é o fato de que não é só trabalhar, se levantar, trabalhar, se dedicar, tu vai conseguir. Você é muito esforçado. Vai conseguir. Não, gente, não é assim. Tá? Então, é o seguinte, uma consciência de classe, eu acho que já vai melhorar muito. É isso aí, esse discurso de meritocracia aí esse discurso mesmo. É discurso realmente. A palavra linda, né? Para o trabalhador acreditar todo dia que se ele, né, ele vai conseguir, sem o sindicato, ele vai conseguir. É isso aí. A palavra é linda, mas a prática não é bem. Puxando um pouquinho lá da nossa conversa anterior, que foi sobre o sindicato, não é filantropia, né, Tati? Ela é uma entidade privada. É só a gente parar para pensar um pouquinho. Eu gosto de usar um exemplo para o trabalhador, que é o cartório, né? Diversas vezes a gente vai fazer uma documentação e eles dizem assim, ó, eu preciso desse teu documento, a cópia da tua CNH autenticada em cartório. Tu vai lá no cartório e eles te dão essa cópia autenticada? Não, de graça, tu tem que pagar para ter. Porque também todo mundo precisa, é algo que é necessário, porém não é público, é privado. Então, a gente vai lá, a gente tem que pagar por esse serviço. E é a mesma coisa, é justo. Nós conseguimos o aumento, tu contribui com o sindicato se mantém de pé e no outro ano tu vai ter aumento de novo. Se o teu empregador, ele pedir para te levar a carta, tu levar, o sindicato não vai ter contribuição, o ano que vem a gente não vai estar ali e tu não vai ter aumento. É simples assim. É essa cadeia. E depois, assim, a nossa contribuição, vou falar da do ano passado, que foi a nossa última, era R$60. Tati, teve trabalhador recebendo R$1.500 de diferenças salariais. E eles iam lá pegar os R$60 de volta, levar a cartinha para não contribuir com R$60. O trabalhador, ele não que entende. 60 é só uma vez, né, Ju? Não uma é o ano vez inteiro, só. todo mês, né? Não. Uma contribuição única de R$60. E ele ganhava mais de R$1.000 de diferenças salariais conquistadas por nós, mas ele não queria pagar os R$60. No outro ano, o que acontece? Esses R$60 que ele pagou o ano passado foi o que fortaleceu as nossas negociações deste ano. Esse ano eu não vou pagar os R$60, o ano que vem eu vou ter aumento? Talvez, daí eu vou estar fazendo o quê? O meu colega contribuiu, o meu colega vai ganhar, eu vou ganhar também aqui, porque o meu colega está contribuindo. E não é assim, gente, todo mundo tem que contribuir. Por quê? Quando eu quero... Por exemplo, deixa eu ver uma ação bem famosa por aqui, né? A ação de pensão alimentícia, né? Se tu não pagar o advogado para conquistar muitas vezes 20% do salário mínimo de pensão, ele não vai fazer de graça para ti. A menos que tu vá na defensoria pública e tudo mais, ainda é um meio que tu tens como conseguir. Mas isso, o sindicato não tem como. O teu aumento depende da tua contribuição. Se eu não contribuir esse ano eu vou ter um aumento. Mas e o ano que vem? E pode ter certeza que o patrão tá pagando bem pagado ali a contribuição pro patronal, tá, pessoal? E você tocou num ponto importante, que é a questão da justiça. Isso também a gente não leva em conta a questão da moralidade em relação à contribuição. Então, quer dizer que um trabalhador contribui com o sindicato e o colega dele não contribui e os dois vão ter o mesmo direito. Então, assim, não é nem justo. Esse direito de oposição, na minha opinião, não deveria nem existir. Todos deveriam contribuir com o sindicato, porque os benefícios são para todos. Sim. Só que, infelizmente, o STF decidiu que precisa ter o direito de oposição. A gente sabe que muito trabalhador está aí com ideologias, questões partidárias, questões políticas, misturam as coisas, né? E aqui deixar bem claro que o sindicato não é militante de partido nenhum, de questão eleitoral nenhuma, defende o direito dos trabalhadores e ponto. E aí esses trabalhadores acabam sendo influenciados por jornais, por imprensa, por patrões, e acabam não contribuindo. Mas olha a questão... Pelo TikTok. E olha a questão de injustiça. Então, você, trabalhador que contribui com o seu sindicato, sabe da importância do teu aumento de salário, da força, conversa com o teu coleguinha, fala, meu querido, por que você não está pagando? Porque isso significa que você está sustentando o sindicato dele e ele está tendo os mesmos benefícios que você. Então, você que está no dia a dia com ele, lado a lado, trabalhando, suando a camisa para ter o seu ganha-pão, fala para o seu colega, convence o teu colega da barbaridade que é não pagar o sindicato, que beira a injustiça. Porque você está contribuindo, você está mantendo o sindicato. E ele não. É pouco? O valor é pouco? Sim, é pouco, mas é uma cervejinha que tu deixa de tomar no final de semana. A nossa contribuição esse ano, na próxima convenção, ela vai ser R$70. Vamos lá do salário, o mais baixo salário da categoria que nós estamos fechando agora, que é o comércio.
de R$ 1.630 vai para R$ 1.735, ou seja, R$ 105 de aumento vezes 13, mais o proporcional das férias. E o empregado não vê que ele não quer contribuir R$ 70, que não chega-se a um mês cheio do aumento que ele teve. Ele não entende que se não fosse o sindicato, ele ainda está ganhando 1.630. Então, R$ 70 dentro de... aqui uma continha rápida, como diz o Eduardo, eu sou de humanas, ele vai ganhar mais de R$ 1.300. R$ 1.365 para ser mais exato, e sem falar, tô com a calculadora aqui. E sem falar que no ano que vem, esses aumentos que vocês conquistam agora, o próximo aumento é sobre esse. Então tu imagina ficar 1, 2, 3 anos aí na empresa, quanto que isso representa, e a contribuição não é nada, gente. Isso aí é só para manter o teu sindicato. Gente, o pessoal da agência já tá puxando aqui a nossa orelha. Virtualmente, extrapolamos o horário. Porque vocês não viram ninguém aqui nas nossas orelhas, mas o horário já deu. 1 hora passa bem rápido, a gente vai marcar de novo. Esse foi o primeiro, como a gente disse no início, né? Mas a gente vai estar vindo aqui pelo menos aí, vamos tentar uma vez por mês estar esclarecendo as dúvidas e tá deixando um pouco mais leve essa coisa que é estar no sindicato todos os dias, tendo que passar informação para todos os trabalhadores. Ju, importante, já que esse é o primeiro de vários, deixa pra gente o seu comentário, as tuas dúvidas, pra gente poder ter uma base aí pro próximo, né? Segue a nossa página no Instagram, deixa a perguntinha lá no direct, entra no link ali da bio que vai direto pro nosso WhatsApp do sindicato, também deixa ali a sua dúvida. E lembrando, todas as denúncias, todas as dúvidas são anônimas, tá? Ninguém vai chegar lá dizendo assim, Tati, o Marcelo foi lá fazer uma pergunta para nós. Ninguém. A gente vai responder a pergunta do Marcelo e apenas isso. Show. Agradecer, gente. Muito obrigado, né? Por você disponibilizar o tempo de vocês, estar aqui com a gente e explicar um pouquinho para o trabalhador o que é nosso dia a dia, o que é que justamente a parte jurídica faz, né? A importância que tem justamente no dia a dia no sindicato. Agradecer minha presidenta, né? Obrigada por ter essa coragem, justamente de fazer todo esse enfrentamento e fazer uma gestão hoje, né, tão bacana, leve, no sentido de a gente se descontrai muito, apesar de termos bastante problemas, né? Problemas que é natural, a gente é vontade de matar? A Tem, gente claro. a gente é um terminador de conflitos, né? Então é impossível a gente não querer problemas, né? Mas graças a Deus a gente tem muito humor, né? Bastante. E por isso que eu acho que eu acho tão bacana o dia a dia da gente querer vir trabalhar, porque tem essa parte também. Deixa eu agradecer primeiro para você finalizar. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui. É muito gostoso falar de direito, de falar da luta de classes. Então, para nós é sempre um prazer. E, por favor. Não, agradecer o convite. É uma honra para nós estarmos colaborando com vocês nessa luta, né? E a gente sabe que vocês foram pioneiros em muitas conquistas, abriram caminho para o Estado. E eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo isso. No próximo ano teremos mais conquistas, que isso vai se estender a comerciários de toda Santa Catarina. Então, agradeço o convite e estaremos à disposição sempre que for necessário e convidados. Obrigado.